Olá, meu nome é Bárbara e ainda falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eu vou abordar agora um pouco sobre a terceira meta, o terceiro objetivo, que trata da promoção à igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. Bom, essa meta é bastante importante e a mesma, né, tinha o principal objetivo de buscar eliminar as disparidades entre os sexos em todos os níveis educacionais. E aqui eu vou trazer para vocês alguns dados disponibilizados no relatório da ODM pelo IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo o relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o mundo ele estaria próximo de atingir, né, de eliminar as disparidades entre os sexos em todos os níveis educacionais em 2015, lá no ano de 2015. Todavia, né, o bom resultado relativo aos ensinos secundários e superior era motivado por uma estranha composição de desigualdades. Enquanto em algumas regiões, né, as mulheres elas estão subrepresentadas, em outras, como a América Latina, por exemplo, inclusive aqui no Brasil, são os homens que se apresentam em menor número relacionado à educação, que está lá dentro das escolas, faculdades e etc. Né? Então, o Brasil é um exemplo disso. Então, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia feminina, ele requer muito mais do que essa paridade aí no acesso ao ensino. Né? Diante disso, outros indicadores que a ODM, essa ODM 3, né, que é essa meta 3, ela diz respeito, né, é a participação feminina no mercado de trabalho e a representação política das mulheres, né, nessas dimensões que não possuem uma meta associada, o mundo tem progredido e o Brasil também. O maior aproveitamento das oportunidades do ingresso no ensino superior pelas mulheres está relacionado ao melhor desempenho delas na educação básica. Né? O sucesso educacional das mulheres, no entanto, não significa a superação da desigualdade de gênero. As mulheres estar em maior quantidade nas escolas aqui no Brasil não significa que foi superada essa desigualdade de gênero. Então, o gênero é um conceito essencialmente relacional, né? Não há como olhar apenas para a mulher sem considerar o que se passa entre os homens. Os processos de socialização nas famílias, nas escolas, desde cedo, eles definem trajetórias escolares e profissionais diferentes, tanto para os homens quanto para as mulheres. Né? Os lugares sociais reservados para cada um dos sexos, eles determinam fortemente o modo como as meninas ou os meninos constroem seus caminhos e depois, quando adultos, fazem suas escolhas profissionais. Então, isso produz uma segmentação sexual do conhecimento, né, que se manifesta aí principalmente na escolha de um curso de ensino superior. Né? As mulheres, elas são levadas pelas convivências tradicionais de gênero. Né? Elas escolhem em maiores proporções, cursos considerados femininos, como os relacionados a serviços de cuidado, ou que termina por segregá-las em ocupações de remunerações mais baixas. Em 2012, por exemplo, as mulheres elas respondiam por mais de 70% das matrículas nos cursos da área de educação e de saúde e bem-estar social, mas apenas 30% das inscrições nos cursos de ciências, matemática, computação, engenharia, construção. Então, essa distribuição, ela praticamente não se alterou lá daquela época, entre 2019 e 2012, e ela evidencia uma desigualdade estruturada na sociedade brasileira, né? Presente historicamente aí nos mais diversos espaços sociais e reforçada, né, entre os meninos e as meninas desde a primeira infância. Então, ainda que as mulheres tenham níveis educacionais superiores aos homens, essa segmentação do conhecimento associada a fatores com a distribuição desigual das tarefas domésticas leva a um quadro, né, de persistência distante entre os sexos, no acesso a postos de trabalho, na renda, na qualidade de vínculos de emprego. Então, embora dentro do mercado de trabalho a situação das mulheres tenha evoluído, né, com a ampliação do acesso aos bons postos de trabalho, a franca convergência de formalização do nível, né, verificada aí entre homens, a taxa de ocupação de mulheres em idade ativa, ela ainda permanece baixa, né, mais baixa do que a dos homens. Em 2012 mesmo, 50,3% da população feminina com 15 ou mais, né, de idade estava ocupada, em contraposição 74% dos homens estavam ocupados. Então, eles ainda ocupam maioria.
Então, isso significa que metade das brasileiras e apenas 26% dos brasileiros encontravam-se inativos ou desempregados. Em 1992, a situação não era muito distinta, né? A taxa de ocupação feminina era de 48,4% e a masculina de 80,8%. Então, dada a maior escolaridade média das mulheres, a hipótese explicativa mais forte para a persistência dessa distância entre as mulheres e os homens, ela está relacionada justamente a essas desigualdades, né? Está na responsabilização das mulheres, né, pelos cuidados com os membros da família, da casa, enquanto o homem é aquele que vai lá, trabalha fora e quem traz o sustento. Sempre foi assim desde os primórdios, né? E é isso que essa meta vem tentar mudar, né? Uma evidência forte a favor dessa hipótese é a taxa de ocupação entre mulheres com uma ou mais crianças, né, de 0 a 6 anos em casa, sem frequentar a escola ou creche. Em 2012, somente 43,1% dessas mães em idade ativa estavam ocupadas. Então, de fato, a maior escolaridade feminina não traduz diretamente em posições mais vantajosas no mercado de trabalho, né? As mulheres, elas ainda estão muito presentes em postos de trabalhos não remunerados ou sem qualquer tipo de proteção social, como, por exemplo, as empregadas domésticas, que vieram ter uma lei exclusiva para elas recentemente, né? Então, a presença de mulheres em espaços de poder de decisão é relativamente para avaliação de situações de desigualdade entre os gêneros, sendo uma dimensão que foi também incluída pela ONU para o acompanhamento dessa meta. Então, um marco sentido foi a eleição em 2010, onde a gente teve a primeira presidente mulher no Brasil. O fato, entretanto, não repercutiu nos demais cargos, mostrando-se necessárias políticas que contribuam para aumentar a representação das mulheres nos cargos eletivos nos principais postos de poderes executivos e judiciário, né? As mulheres representavam em 2012 51,7% do eleitorado brasileiro, mas o acesso feminino a cargos eletivos permanece baixo. No poder judiciário mesmo, houve um ligeiro aumento da presença das mulheres entre os ministros dos tribunais superiores. Elas passaram de 17,5% dos postos em 2009 para 20% em 2014. No Supremo Tribunal Federal, manteve-se duas mulheres e 11 ministros. Então, fica claro, portanto, que embora tenham sido tomadas medidas para ampliar a presença das mulheres nesses espaços, né, de decisão, de poder, ainda é necessária muitas mudanças institucionais e comportamentais, né, para poder acelerar e reverter essas desigualdades, né, que ainda está bastante clara. O Estado e a sociedade devem enfrentar esse desafio para efetivar e estabelecer uma prática igualitária. A política ainda é um reduto masculino, né, como a gente pode ver aqui, e a incorporação das mulheres nesses espaços permanece incompleta. Embora não seja tratado explicitamente na ODM3, né, nessa terceira meta pela ONU, um tema de bastante relevância também aqui é a promoção da igualdade entre os sexos, na promoção da igualdade entre os sexos e a autonomia feminina, é a questão do enfrentamento da violência contra as mulheres. Então, isso repercute bastante também na vida dessas mulheres e também para que elas tenham ascensão para diminuir ainda mais essas desigualdades, né? Muitas vezes elas são acuadas dentro de casa, não têm a oportunidade de estudar ou de trabalhar, elas têm que fazer aquele trabalho doméstico. Então, isso é um viés também que eu acredito que seja bastante importante a gente dar uma atenção. Então, é isso. É uma meta bastante importante, ela precisa ser mais discutida, precisa ser mais revista para que as mulheres comecem a ter mais espaço no mercado de trabalho, na política, nos poderes, né, no judiciário, executivo, legislativo, para que tenha uma maior igualdade entre os homens e entre as mulheres, questão de remuneração, em todos os âmbitos. É muito importante ter essa igualdade, né? A gente vê que tanto o homem quanto a mulher, por pessoa, tem uma capacidade de chegar a um nível máximo. Então, a gente tem que discutir ainda bastante para que mais mulheres busquem
ir para essas áreas, estudar mais, para crescer mais e diminuir ainda mais essas desigualdades.